Eu percebi que a insegurança dela como líder tinha uma razão. Depois de acompanhar, de entender, de estar ali no lugar onde ela estava trabalhando, eu percebi. Bastou uma única pergunta para eu poder entender que o fato de que quando ela chegava em casa, foi assim que ela narrou, exatamente desse jeito. Eu chegava em casa, quando eu estava com a nota 7, eu fazia de tudo para agradar os meus pais. E eu chegava com a nota 7 e eles diziam, não fez mais do que obrigação, tinha que ter tirado 8. Aí eu esforçava, tirava 8, tinha que ter tirado 9. Eu esforçava para tirar 9, eles diziam que eu tinha que ter tirado 10. E quando eu então lembro, como se fosse hoje, que eu esforcei o ano inteiro para chegar em casa e mostrar que eu consegui tirar 10, eles se reuniram na sala e eu achei que eu receberia um prêmio, que eu receberia algo que eu sempre esperava. A minha mãe levanta e diz: você não deveria ter feito mais do que a sua obrigação. E eu achei que o meu pai ia me defender. E ele virou o rosto e balançou a cabeça, concordando com a minha mãe. E quando ela contou essa história, ali, óbvio, no lugar reservado para mim, os olhos dela começaram a sair lágrimas. Mas foi naquele momento que, no início daquele trabalho de mentoria, ela começou a entender por que a relação dela com a equipe, sobretudo com algumas pessoas da equipe, era uma relação tão complicada. E é exatamente essa história, como sair de uma situação complicada como essa, para você ser um líder, um profissional que trabalha com pessoa com segurança interna, é que eu quero hoje falar com você nesse vídeo. É para isso esse vídeo hoje. Eu sou o Dr. Del Delambre, sou mentor de líderes e aqui nesse canal eu ensino líderes e profissionais que trabalham com pessoas a assumir o controle da própria vida em 7 semanas, sem mexer em passado, em voltar em criança interior ferida. Então compartilha já esse conteúdo, curte aqui esse canal para você não perder nenhuma das dicas e dos conteúdos que eu entrego aqui praticamente todos os dias. Então bora lá e deixa aqui embaixo aqui também a sua pergunta se você quiser. Eu me lembro como se fosse hoje. Primeiro ela compartilha isso individualmente comigo e depois ela compartilha exatamente isso dentro de um grupo nosso fechado. Após fazer o diagnóstico, é um espelho para que o líder possa se autoconhecer, se autoperceber. Ela começou a entender a raiz daquele sentimento. Por que a sua baixa autoestima? Por que essa necessidade de o tempo inteiro buscar o reconhecimento da própria equipe? Toma uma decisão, mas não fica segura com a decisão que ela tomou e vai então perguntar pessoas da sua própria equipe o tempo inteiro se a decisão que ela tomou foi a melhor decisão. E óbvio que isso vai fragilizando ou ia fragilizando a sua própria liderança, até chegar um momento que a relação dela com pessoas da sua equipe começa a ser uma relação comprometida, porque os outros membros do grupo ali, da equipe, começam então a perceber que ela tem essa fragilidade emocional de insegurança e essa insegurança está comprometendo a relação com toda a equipe, porque uns se sentem
rejeitados e outros se sentem privilegiados. E muitas vezes aqueles que se sentem privilegiados começam então a aproveitar dessa vulnerabilidade que esse líder ou essa líder tem. Quando ela percebeu que uma parte dessa vulnerabilidade, dessa necessidade de reconhecimento da equipe, estava ligada a essa experiência que ela tinha vivido lá na sua infância. E que, em certo momento, ela nem se lembrava que todas as vezes que ela chegava em casa com a nota 7, eles exigiam 8. Todas as vezes que ela chegava com 8, eles exigiam 9. Todas as vezes que ela chegava com 9, era 10. E o tal dia que ela esperou tanto para poder receber o carinho e a atenção e o elogio dos seus pais, ela não recebeu. Então, quando eu expliquei como funciona o ciclo do eu fraco, que uma pessoa que tem o eu, a raiz, a estrutura da casa. Pense assim, uma casa para ficar de pé precisa ter as colunas. Ela precisa ter as colunas que estão conectadas a uma base. Essa base precisa ser bem feita. Essa base é a estrutura de afeto. Esse afeto, ele é construído pela percepção que você tem de ter recebido ou não ter recebido o carinho e a atenção que você precisava lá na infância. Quando essa base ela não é bem construída, quando você se torna adulto, você vai buscar nos outros aquilo que você não tem do lado de dentro. Você vai buscar essa atenção, você vai buscar esse carinho, você vai buscar esse afeto. Só que o problema é que você agora está como líder, como profissional que trabalha com pessoas, é você quem estabelece essa confiança, é você que passa isso para o seu time, é você que tem que entregar isso, essa estabilidade para o seu time, e não você buscar no seu time essa estabilidade interna. E era exatamente isso que ela estava fazendo. Eu quero falar aqui duas coisas que eu apliquei com ela e que me emocionou muito, mas muito. Porque chegou um momento, e isso, óbvio, não esqueço, que ela chegou um dia e disse uma frase para mim. Dr. Del, eu nunca tinha me sentido uma pessoa feliz. Dr. Del, eu estava sempre na corda bamba, porque eu sempre esperava do meu time, sempre que tinha uma decisão importante, uma reunião importante e que era para tomar a decisão, depois que tomava a decisão, eu vinha para casa e eu sofria e aquilo impactava a minha família e eu passava muitas vezes o final de semana todo sofrendo, esperando chegar na segunda-feira para poder consultar a minha própria equipe da decisão que eu mesmo tinha tomado, se aquela era uma decisão correta. E veja bem que loucura, quando alguém do meu time vinha e confrontava e dava a ideia, porque também eles não tinham coragem de falar 100% da verdade para mim, mas quando alguém falava alguma coisa que eu percebia que a minha decisão poderia ter sido uma decisão contrária, aí eu perdi a semana inteira. Eu ficava me culpando porque eu deveria ter tomado a outra decisão. Perceba. E aí ela disse, eu nunca fui uma pessoa feliz, porque eu estava sempre na corda bamba, buscando dos outros o que eu, como você me ensinou, deveria ter do lado de dentro. E segundo ela, foi neste momento que eu trabalhei com ela a ideia
um módulo, né? Na verdade, um único módulo. A gente tem 7 módulos, mas foi nesses 7 módulos da mentoria do Método Travessia, mas foi exatamente nesse módulo sobre a explicação de que não é sobre o passado, mas existe um processo de reconciliação com a experiência da fragilidade. E essa experiência da fragilidade é justamente um lugar dentro de você que você se reconhece como humano. Quando uma pessoa vive essa experiência de muita dor, que ela está ligada, né? Você mesmo, você lembrando ou não lembrando, essa experiência de não receber o carinho, atenção e afeto, ela é parecida com a experiência de rejeição. E quando uma pessoa, um profissional, um líder, não recebe isso na sua infância, ele vive buscando isso do lado de fora. Só que o que tem aqui, na verdade, é uma experiência que eu chamo uma experiência de dor profunda. Só que o que essa pessoa, esse líder, esse profissional não quer viver na sua vida novamente é exatamente essa experiência de dor profunda. Porque isso faz parte do seu registro afetivo. Isso faz parte do registro afetivo. Então, quando ela volta correndo, toma uma decisão e fica esperando sábado e domingo para chegar na segunda para saber se aquela decisão foi tomada certa, junto dos seus próprios líderes, se eles ajudaram a tomar a decisão, o que no fundo ela não queria era passar pela experiência da frustração. E a experiência da frustração carrega consigo a experiência da própria dor. E a experiência da dor carrega também consigo a exposição da própria vulnerabilidade. A esse ponto, quando nós trabalhamos juntos, o acolhimento da vulnerabilidade. Eu lembro do depoimento dela. Aquela vivência de aceitar a vulnerabilidade foi para mim um dos maiores acolhimentos que eu já tive. Porque como eu fui muito violentada nesse lugar do afeto, ela, no caso dela, a grande dificuldade que fazia ela ter um eu cada vez mais fraco era ela tentar lutar contra isso, contra o fato de que ela não tinha recebido esse carinho, essa atenção e esse afeto na infância. Então, o acolhimento da vulnerabilidade é um aspecto importantíssimo dentro do método Travessia, porque é com esse acolhimento que eu reconecto você novamente, o líder ou o profissional que trabalha com pessoas, ao processo da natureza. E qual o processo? De que você é parte da natureza. Sendo parte, o processo da dor, o processo do sofrimento, o processo de perdas faz parte de você. Mas isso quando você tem um processo de desenvolvimento de infância, adolescência e adulto saudável. Quando você se identifica, se você está se identificando aqui, até escreva aqui embaixo, aqui, gente, se você está se identificando, se isso faz sentido para você como profissional que trabalha com pessoas, como líder, eu como um profissional que já me acompanha aqui nas redes. Coloca aqui embaixo, faz sentido. Por que isso é importante? Porque foi o momento que ela se reconcilia com a vulnerabilidade dela, que ela encontra sentido de vida. Veja que coisa interessante. Todas as pessoas que trabalhavam com ela tentavam fazer ela voltar à dor do passado, voltar a mexer com o passado de novo. Nós fizemos o contrário. Ancoramos ela no presente e no presente, quando ela já estava fortalecida no poder de vida dela, a gente levou então a experiência de acolhimento da própria vulnerabilidade. Ou seja, o medo de ser rejeitada, o medo de ser abandonada, o medo de não ser reconhecido, foi acolhido. Então deixou de ser medo para se tornar parte de quem ela era. E ao se tornar parte, agora sim ela pode aprender a trabalhar com essa experiência. Eu queria terminar lendo esse ponto aqui para você. Todas as vezes que um ser humano ele foge dele mesmo,
ele vai encontrar com ele mesmo na esquina seguinte. Todas as vezes que acolhe a vulnerabilidade, ele encontra o seu ponto de partida para dentro da sua própria cura. É isso. Aproveita agora, curta aqui o canal, deixa aqui embaixo aqui o seu comentário e, o mais importante, tem outros líderes e profissionais que também precisam desse conhecimento, que precisam ouvir isso. Vai, já começa a dar de presente, compartilha lá nos grupos do WhatsApp, só pegar o link aqui, ou aqui embaixo, aqui, ó, senta o dedo aí do lado, se você está vindo no Instagram ou outro, e manda, compartilha para você já ajudar outros profissionais que precisam também vencer essas experiências, esses bloqueios negativos do passado que fazem com que esses profissionais queiram buscar o reconhecimento da própria equipe que ele deve liderar. Não, é possível, acolhendo a fragilidade, você ser você e não o que fizeram com você lá do seu passado. O que é isso? Ser autoridade sobre a sua própria vida. Ter o controle, que é o que controle emocional de si mesmo, que é o que eu ensino aqui. Bora pro Eu Forte, compartilha e eu espero você no nosso próximo vídeo. Bora!